A chuva daquela noite parecia carregada de um peso que só quem viveu culpa e silêncio entenderia. Caía grossa, cortante, como se lavasse cada pedaço da pequena cidade onde tudo havia acontecido 15 anos atrás. E ali, sentado dentro de um carro antigo, com o motor desligado e os vidros embacados, estava Lucas Andrade, um homem de rosto marcado, olhar cansado e mãos que tremiam de uma forma que ele já não conseguia controlar. 15 anos. 15 anos desde o dia em que sua vida inteira foi arrancada dele, quando assumiu um crime que nunca cometeu. 15 anos desde que decidiu carregar nos ombros a culpa que não era sua. 15 anos vivendo uma existência que não lhe pertencia. E tudo por uma promessa feita ao irmão, Caio, o responsável por destruir sua juventude, seus sonhos e sua liberdade, sem jamais demonstrar arrependimento. Aos olhos do mundo, Lucas era um criminoso, um homem condenado por um assalto que terminou em morte. Para a justiça, ele era perigoso. Para os jornais da época, era um monstro. Para os vizinhos, um nome que ninguém ousava mencionar. Mas para a sua família, ele era o sacrifício perfeito. A solução conveniente para um problema que poderia destruir tudo e todos, exceto ele. E agora, após tanto tempo, Lucas finalmente estava livre. Livre das paredes frias da prisão, mas ainda preso ao peso da mentira. O relógio velho marcava quase meia-noite quando ele finalmente desceu do carro. O vento era gelado, carregando o cheiro úmido da tempestade. Seus passos firmes contrastavam com o turbilhão dentro da cabeça. Ele não sabia ao certo o que o esperava, mas sabia muito bem o que tinha vindo fazer. Depois de 15 anos, ele voltaria ao lugar onde tudo começou. Ao bater na porta, sua mão hesitou. Só por um segundo, antes de finalmente tocar a madeira. O som foi tão forte no silêncio da madrugada que pareceu ecoar pela rua inteira. E então, a porta abriu. Do outro lado estava ela, Dona Helena, a mãe que ele não via desde o dia em que foi julgado. Seus cabelos antes escuros agora eram quase totalmente brancos, seus olhos profundos e marcados pelo cansaço de anos de sofrimento mal resolvido. Quando ela o viu, o ar escapou de seus pulmões como se tivesse sido atingida por um choque elétrico. Lucas, murmurou ela com a voz trêmula. Ele tentou sorrir, mas algo no rosto dele não permitiu. Era impossível fingir que estava tudo bem. Eu voltei, mãe. O olhar dela desceu para as mãos dele, para os olhos, para a postura. Era como rever um fantasma que sempre esteve vivo dentro da culpa da família, mas que ninguém teve coragem de encarar. Helena abriu a porta completamente. Entre, meu filho. A sala estava quase igual. O mesmo sofá gasto, a mesma mesa de madeira com marcas de queimadura, as mesmas fotos antigas nas paredes. Mas tinha algo diferente ali, algo pesado, algo que não estava na mobília, e sim no ar. Assim que entrou, a primeira coisa que Lucas viu foi Caio. Seu irmão mais novo estava sentado à mesa, com o rosto levemente iluminado pelo abajur. Continuava elegante, com roupas de marca, cabelo bem arrumado e aquele ar de autoconfiança que sempre tivera. Nada nele indicava culpa. Nada nele lembrava um homem que deveria estar destruído pelo peso do que havia feito. Ele ergueu o olhar devagar quando percebeu a presença na porta. Os dois se encararam pela primeira vez após 15 anos. Caio forçou um sorriso curto. Irmão, você voltou. Mas o tom dele não era arrependido, não era emocionado, era vazio. Como se estivesse apenas cumprindo um protocolo, um roteiro social obrigatório. Lucas engoliu seco, mas não respondeu. As palavras não vinham. O passado inteiro parecia estar de pé diante dele, pronto para colapsar. Helena tentou quebrar o silêncio tenso. Eu preparei café. Vocês devem conversar. Mas antes que ela pudesse completar, Lucas perguntou. Onde ele está? Caio ergueu a sobrancelha. Quem? Você sabe quem? O que estava comigo naquela noite. O ambiente congelou. Helena afastou-se alguns passos, o rosto pálido. Caio desviou o olhar. Tudo o que eles queriam evitar estava prestes a ser dito. E Lucas sabia disso. Durante 15 anos, todos fingiram que aquela noite tinha sido um erro apenas dele. Que ele, Lucas, tinha tomado a decisão consciente de assaltar um pequeno comércio, armado, e que tudo saiu errado, resultando na morte de um homem inocente, o dono. Mas havia algo que ninguém sabia, algo que não estava nos autos, algo que não estava nos jornais. Algo que Lucas carregou sozinho,
porque havia prometido guardar até morrer. Só que a promessa havia morrido na prisão, e uma verdade nascente queimava dentro dele. Ele respira fundo. Eu quero saber. Onde ele está? Caio não respondeu imediatamente. Apenas mexeu a xícara de café como se nada estivesse acontecendo. Era o mesmo gesto que ele fazia quando era adolescente e precisava esconder uma mentira. Lucas lembrava muito bem. Aquilo foi há muito tempo, disse Caio enfim, de forma vaga. Não tem por que mexer nisso. Lucas deu um passo à frente. Eu passei 15 anos numa cela por você. A frase cortou o ar. Caio fechou a cara. Helena levou a mão à boca, chocada, mesmo sabendo da verdade há tempo suficiente. Não começa, Lucas, respondeu Caio irritado. Você sabe que foi melhor assim. Para todos nós. Você sempre foi o mais forte. A polícia ia te pegar de qualquer forma. Lucas cerrou os punhos. Eu não estava nem lá, Caio. Eu só cheguei depois quando você veio me pedir ajuda. Quando me implorou para assumir tudo antes que a polícia te encontrasse. Você prometeu que aquilo nunca mais seria mencionado, que manteria a família segura, que quando eu saísse, minha vida estaria garantida. E o que você fez? Nunca me visitou, nunca me escreveu, nunca fez nada. Caio finalmente levantou, empurrando a cadeira. A máscara dele começava a cair. Você escolheu fazer aquilo. Não fui eu que te obriguei. Você colocou a arma na minha mão, gritou Lucas, a voz tremendo de dor. Você me fez jurar que eu salvaria sua vida como irmão mais velho. Uma lágrima desceu pelo rosto de Helena. Mas Caio apenas cruzou os braços, encarando Lucas com desprezo. Você quer o quê agora? Justiça? Arrependimento? Não vou dar nenhum dos dois. Lucas respirou fundo, fechando os olhos. Ele imaginou que ver Caio de novo traria algum tipo de alívio, alguma sensação catártica. Mas tudo o que sentia era uma raiva silenciosa, densa, que cresceu por 15 anos no escuro da prisão. Ele abriu os olhos novamente. E foi então que a porta dos fundos bateu. Passos apressados ecoaram pelo corredor. Helena arregalou os olhos, assustada, como se soubesse quem era. Lucas virou-se, e o jovem que entrou pela porta era a última pessoa que ele esperava ver. Um rapaz de cerca de 18 anos, olhar firme, expressão assustada, cabelos negros idênticos aos de Caio na juventude. Ele parou ao ver Lucas. O espanto no rosto dele era quase infantil. Mãe. Quem é ele? Mãe. A palavra ecoou na cabeça de Lucas como uma explosão silenciosa. Mãe. Ele olhou para Helena, olhou para Caio, olhou para o garoto, que tinha o mesmo olhar que Lucas tinha quando jovem. E naquele instante, uma verdade monstruosa começou a se formar. Uma verdade que não constava em nenhum processo. Uma verdade que Caio nunca teve coragem de enfrentar. Uma verdade que as paredes daquela casa esconderam por quase 2 décadas. Uma verdade que mudaria tudo. Lucas sentiu o coração apertar. Quem é esse garoto? Perguntou, a voz baixa. Caio engoliu seco. O silêncio durou longos segundos, até que Helena finalmente sussurrou. Lucas, aquele é o filho que você não sabe que tem. O mundo dele desabou. Lucas ficou paralisado diante do garoto. Era como se todos os sons do mundo tivessem sido sugados para longe. Sua respiração ficou pesada, difícil, e por um momento ele achou que iria desmaiar. O jovem diante dele era parecido demais. Não era só a estrutura do rosto ou o formato dos olhos. Havia uma familiaridade ali que era impossível de ignorar. Uma familiaridade de sangue. O rapaz parecia igualmente confuso, como se tivesse acabado de entrar em um pesadelo sem entender o motivo. Mãe, repetiu ele, encarando Lucas. Quem é esse homem? Lucas abriu e fechou as mãos várias vezes, numa tentativa desesperada de manter o controle. Ele olhou para Helena, esperando explicações. Depois para Caio, que observava tudo com um rosto rígido, quase uma máscara de pedra. O único que demonstrava emoção real ali era o próprio garoto, assustado, perdido, começando a perceber que algo grave estava acontecendo. Começou Lucas, mas a voz falhou. Eu preciso entender. Helena limpou as lágrimas rapidamente, como se quisesse esconder a dor, mas era tarde demais. Ela olhou para o neto. Sim, neto, com uma expressão de culpa devastadora. Gabriel, disse ela, respirando fundo. Esse é o seu tio, o irmão do seu pai. Gabriel piscou algumas vezes, tentando processar. Eu tenho um tio? Desde quando?
Por que eu nunca soube disso? O clima ficou ainda mais tenso. Helena não conseguia responder. Caio finalmente quebrou o silêncio. Não era algo que precisava ser dito. Lucas se virou para Caio incrédulo. Você enlouqueceu de vez? Não precisava ser dito? Você escondeu o garoto de mim? Escondeu meu próprio filho? Gabriel arregalou os olhos. Filho? Ele balançou a cabeça, confuso. Não, isso não faz sentido. Eu sou seu filho, pai. Ele apontou para Caio, quase irritado com o absurdo da situação. Desde quando esse homem diz que é meu? Eu nunca disse isso, interrompeu Lucas. Eu sequer sabia da sua existência. Gabriel olhou ao redor, tentando encontrar alguém que fizesse sentido, mas ninguém estava pronto para aliviar sua confusão. Isso é loucura, murmurou o garoto, dando alguns passos para trás. Helena tentou se aproximar, mas Caio foi mais rápido, colocando-se na frente, como se fosse proteger o filho de uma ameaça inexistente. Lucas sentiu a raiva crescendo. Me diga a verdade, Caio. Agora. Sua voz era profunda, carregada de algo que estava preso há anos. Esse garoto é meu filho. Caio cruzou os braços, respirou fundo e respondeu com uma frieza quase assustadora. Ele é meu filho, e sempre foi. Lucas sentiu o peito esvaziar. Uma dor familiar, aquela mesma sensação de ser apagado, substituído, descartado, voltou com força total. Ele quase acreditou na mentira por um segundo. Quase acreditou que tinha se enganado ao ver o rosto do garoto. Mas então, Helena falou. Não mente para ele, sussurrou tremendo. Não agora. Caio fechou os olhos por um instante, como se estivesse prestes a explodir. Gabriel observava tudo sem entender o que estava em jogo. Helena virou-se diretamente para Gabriel, tocando sua mão. Meu amor, sua voz tremia. Você é filho do seu tio, do Lucas. O rapaz arregalou os olhos chocado. Lucas ficou imóvel. Seu coração quase parou. Gabriel olhou para Caio. Pai, o que ela está dizendo? Caio finalmente explodiu. Eu sou seu pai, gritou batendo a mão na mesa. Sempre fui, eu cuidei de você, eu te dei um lar. Eu te protegi de tudo que sua mãe fez. Da sua mãe... As palavras pairaram no ar como poeira tóxica. Lucas sentiu o estômago revirar. A mãe dele... Ele engoliu seco. Ela... O que aconteceu com ela? A expressão de Helena mudou. Uma mistura de dor e algo mais profundo. Algo que cheirava a culpa. Caio desviou o olhar. Gabriel sentiu o mundo desabar. Pai, disse ele, quase chorando. Você me disse que ela morreu quando eu era bebê. Você disse que ela tinha problemas e que não podia me criar. Helena fechou os olhos. Gabriel, a voz dela tremia. Sua mãe não morreu. Aquilo foi como um corte profundo. Gabriel ficou pálido. Como assim? Lucas sentiu o peso da revelação prestes a emergir. Algo terrível estava sendo mantido em silêncio há anos. Alguma verdade suja, enterrada sob a conveniência de Caio. Onde ela está? Perguntou o rapaz, agora com a voz quebrada. Helena hesitou. Olhou para Lucas, depois para Caio. E foi então que Lucas se deu conta. Caio não negava. Caio não falava. Caio estava com medo. Onde está a mãe dele? Repetiu Lucas, agora com firmeza. Quero ouvir da sua boca, Caio. O irmão mais novo finalmente respondeu, mas com uma frieza quase calculada. Ela foi embora, é isso. Foi o que sempre aconteceu com ela. Ela sumiu da nossa vida. Você sabe que ela era problemática. Lucas franziu o senho. Não, eu quero a verdade. Helena fechou os olhos apertando as mãos. Depois de longos segundos ela sussurrou. Ela não foi embora por vontade própria. O silêncio que seguiu foi devastador. Gabriel ficou boquiaberto. O que a senhora está dizendo? Ele virou-se para Caio, desesperado. Pai, o que ela quer dizer com isso? Caio finalmente mostrou a primeira rachadura real de nervosismo. Tocou o rosto, respirou fundo e desviou o olhar, andando de um lado para o outro. Lucas apertou os dentes. Você a afastou, não foi? Perguntou. Você tirou ela da vida dele. Você tirou meu filho de mim. Você tirou os dois de mim. Caio parou, olhou para o irmão e disse, eu fiz o que tinha que fazer. O coração de Lucas disparou. Ele deu um passo à frente, quase avançando contra Caio, mas Helena se colocou entre os dois. Chega! Gritou ela pela primeira vez, levantando a voz. Vocês vão destruir o Gabriel. Mas já era tarde. O garoto estava em choque. Com lágrimas nos olhos, ele encarava Caio como se estivesse vendo um estranho. Você mentiu para mim. A vida inteira. Caio tentou se aproximar.
Gabriel, eu fiz tudo por você. Tudo. Você não entende. Mas o garoto deu um passo para trás. Onde está a minha mãe? Perguntou com a voz quebrada. Eu quero saber a verdade. O silêncio dele foi resposta suficiente. Helena sentou, derrotada. E então, Lucas entendeu algo. Algo terrível. Algo que Caio nunca pensou que fosse descoberto. A história não envolvia só abandono. Não envolvia só mentira. Nem apenas um crime de 15 anos atrás. Envolvia manipulação, sequestro emocional, talvez até mais. Envolvia algo que Caio fez, algo que ele manteve escondido. Lucas olhou fixamente para o irmão. Você fez algo com ela, não fez? O rosto de Caio endureceu. Não se meta nisso, Lucas. Claro que vou me meter, gritou Lucas. Isso envolve o meu filho. Envolve tudo o que você me roubou. Gabriel ficou pálido. O que você fez com a minha mãe? Perguntou quase sem voz. Caio se virou para ele desesperado. Eu protegi você. Você não sabe do que ela era capaz. Você não sabe do que seu tio é capaz. Eu fiz tudo o que fiz por amor. Amor! Lucas gritou. Você destruiu vidas. Você me trancou numa prisão. Você apagou a existência da mãe dele. Você mentiu para o Gabriel sobre quem ele é. Caio perdeu o controle. Você não entende. Ele gritou, socando a mesa. Ela ia denunciar tudo. Ela ia contar o que aconteceu naquela noite. Ia destruir a família e ia destruir você. Lucas sentiu o sangue gelar. E você? Perguntou com medo da resposta. O que você fez com ela para que ela sumisse? Caio abriu a boca. Mas antes que pudesse responder, alguém bateu na porta da frente. Uma batida forte, assustadora. Todos se viraram, tensos. Helena levou a mão ao peito. Gabriel respirava rápido. Caio ficou pálido. Lucas fechou os olhos por um segundo, sentindo que algo inevitável estava prestes a acontecer. A batida soou de novo, e alguém gritou do lado de fora. Abre! Eu quero falar com o Lucas! Uma voz feminina, forte, frágil, desesperada e muito, muito familiar. Gabriel arregalou os olhos. Lucas sentiu o chão sumir. A porta se abriu com violência, e ali, diante deles, estava a mulher que todos acreditavam estar morta, a mãe do garoto, a mulher por quem Lucas um dia havia sido apaixonado. A razão por trás de tudo, 15 anos de silêncio, estavam prestes a explodir. A porta bateu contra a parede com tanta força que até a janela tremeu. A mulher que entrou parecia ter saído de um vendaval, molhada pela chuva, cabelos grudados no rosto, respiração ofegante, olhos arregalados como os de quem fugia de algo ou de alguém por anos. O olhar dela imediatamente encontrou Gabriel, e naquele instante tudo parou. Mãe, sussurrou o garoto. A palavra saiu trêmula, como se fosse proibida, como se fosse impossível. A mulher levou a mão à boca, suprimindo um soluço, incapaz de acreditar no que estava vendo. Gabriel, meu filho. Ela correu até ele. O garoto, ainda em choque, não se moveu no início, mas bastou ela tocá-lo para que o corpo inteiro dele desabasse em lágrimas, como se tudo o que foi reprimido a vida inteira finalmente tivesse rompido a represa. Eles se abraçaram com força, um abraço desesperado, de dor acumulada, de amor que nunca morreu. Caio deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco no estômago. O terror tomou conta de seu rosto. Não o terror de perder o filho, mas o terror de perder a narrativa que construiu por 15 anos. Helena começou a chorar, tremendo como uma folha. Lucas ficou imóvel, contemplando a cena que destruiu todo o entendimento que ele achava ter sobre aquele passado maldito. Gabriel se afastou um pouco, olhando a mãe nos olhos. Você está viva. Ele fungou. Você está viva. Ela tocou o rosto dele. Eu sempre estive viva, meu anjo. Eu sempre estive te procurando. A frase caiu como uma bomba. Gabriel se virou devagar para Caio. Os olhos, antes confusos e frágeis, agora queimavam de raiva. Você disse que ela tinha me abandonado. Você disse que ela morreu. Você me impediu de ver a minha própria mãe. Caio levantou as mãos, tentando controlar a situação. Gabriel, por favor, não é assim. Mas a mulher, Paula, o interrompeu com um grito. Não é assim. Ela deu um passo à frente. Você me arrancou do meu filho. Você me trancou, me ameaçou, me calou. Você disse que eu nunca mais chegaria perto dele. Lucas arregalou os olhos. Você trancou ela? Paula respirou fundo, estremecendo. Ele me manteve longe.
Me ameaçou. Disse que, se eu contasse a verdade, ele destruiria a minha vida. Destruiria vocês dois, que me faria parecer louca. Ela olhou para Gabriel. E você era só um bebê. Não havia como eu lutar contra ele. Caio finalmente explodiu. Você era um perigo, gritou. Você ia contar tudo. Ia descobrir sobre aquele dia. Lucas avançou um passo. Descobrir o quê? Rugiu. O que você fez naquela noite, Caio? Caio apertou as mãos, suando. Paula respirou fundo, tentando encontrar forças para dizer o que guardou durante tantos anos. Eu descobri que ele, Caio, fugiu da cena do crime e deixou alguém para morrer. Ela olhou para Lucas. A vítima não morreu imediatamente, como disseram. Ele agonizou. Caio fugiu sem chamar socorro. Lucas sentiu um frio subir pela espinha. Aquilo piorava tudo. Isso é homicídio doloso, ele murmurou. Paula concordou. E ele sabia disso. Sabia que se fosse julgado, pegaria muito mais tempo do que apenas por roubo. Então ele correu para a única pessoa que confiava cegamente nele. Lucas se sentiu nauseado. Seu estômago revirou. A verdade rasgava por dentro. Ele veio até mim, disse Lucas com a voz baixa. Ele me pediu para assumir tudo, porque eu aguentaria. Paula enxugou as lágrimas. E quando eu ameacei contar ao mundo o que ele fez, ele me separou do meu filho. Disse que se eu tentasse contar a verdade, diria que eu era instável, desequilibrada. Ele sabia que ninguém acreditaria em mim, principalmente com a justiça já focada no caso e o depoimento dele pronto. Gabriel deu um passo para trás, segurando a cabeça com as duas mãos. Meu Deus! Ele olhou para Caio horrorizado. Você destruiu a vida de todo mundo. Caio percebeu que a situação estava escapando completamente do controle. Seu rosto ficou vermelho, suas mãos tremeram, e ele começou a falar de forma rápida, desesperada. Eu fiz tudo isso por você, gritou. Para você crescer numa família estruturada, para você não ser criado por uma mãe irresponsável, para te proteger do mundo, para te dar oportunidades que ninguém mais poderia. Gabriel balançou a cabeça. Mentira, disse ele, com lágrimas caindo. Você fez tudo isso por você, pelo seu medo, pela sua covardia. Lucas inspirou profundamente, tentando controlar a raiva crescente que queimava seu peito. Caio, disse ele, há 15 anos, eu entreguei minha vida por você, por causa de sangue, de família, de amor. Eu perdi tudo por você. E você teve a coragem de fazer isso comigo? Caio virou-se para Lucas e soltou a frase que seria impossível de perdoar. Você já não tinha nada para perder, Lucas. O mundo de Lucas desmoronou. Foi como receber um tiro. Mas Paula não deixou que o silêncio tomasse conta. Ela colocou a mão no ombro de Lucas. Eu só consegui fugir e voltar agora, porque descobri algo, Lucas. Algo que muda tudo. Lucas franziu a testa. O quê? Ela respirou fundo. Aquela noite não terminou como você pensa. Todos ficaram tensos. O que, exatamente? Perguntou Lucas. Paula olhou nos olhos dele. O homem que morreu, não morreu por causa de você, assumiu. Não morreu por causa do roubo. Não morreu por causa do que Caio fez. Lucas sentiu o pulmão travar. Ele morreu porque alguém voltou para garantir que ele nunca fosse capaz de falar a verdade. Helena levou a mão ao peito. Meu Deus! Gabriel ficou pálido. O que você está dizendo? Perguntou quase sem voz. Alguém voltou para matar ele? Paula olhou para Caio e disse, não, não foi o Caio. Lucas arregalou os olhos. Caio arregalou os dele também. Como assim? Lucas perguntou confuso. Se não foi ele, quem foi? Paula engoliu seco. A pessoa que voltou à cena do crime foi alguém que não queria que a polícia soubesse que Caio não estava sozinho naquilo. O silêncio ficou pesado. Lucas sentiu o coração acelerar. Aquela informação soava estranha. Era como se faltasse uma peça específica no quebra-cabeça. Ele olhou para Paula, tentando decifrar seu olhar. E então, finalmente entendeu. Paula, ele murmurou, você sabe quem matou aquele homem? Ela fechou os olhos por um instante. Sei. E por que não contou antes? Caio gritou desesperado. Ela respirou fundo. Porque eu não sabia se acreditariam em mim. E porque a pessoa que fez isso também me ameaçou. Os olhos de Lucas se arregalaram. Quem? Paula hesitou por longos segundos. Depois finalmente disse, alguém da sua família, Lucas. O ar desapareceu da sala. Lucas
sentiu as pernas fraquejarem. Como assim? Gritou Helena. Quem da família Andrade teria coragem de... Mas Paula a interrompeu. Alguém que sempre se preocupou desesperadamente com a reputação desta família. Alguém que jamais deixaria o nome Andrade ser jogado na lama. Alguém que sempre tentou controlar tudo e todos, desde o início. Ela olhou para Helena, que ficou branca como papel, e então Paula disse a frase que mudaria para sempre a vida de todos ali. Foi seu pai, Lucas. Seu próprio pai voltou à cena do crime e tirou a vida do homem, só para proteger Caio e garantir que você fosse o bode expiatório perfeito. Lucas sentiu o chão sumir. Caio caiu sentado. Gabriel chorava, sem entender como aquilo era possível. Helena desabou no sofá, soluçando. A verdade finalmente tinha explodido. E a vingança que Caio achou que controlava não era nada comparada ao que estava prestes a acontecer. Esse é o ápice. O silêncio que seguiu a revelação parecia mais alto do que qualquer grito. Era um silêncio bruto, pesado, cortante. A chuva lá fora diminuía, mas dentro daquela casa caía uma tempestade muito pior. Lucas sentiu as pernas tremerem, não de medo, mas de algo que estava além, algo que se parecia com incredulidade, devastação e uma dor que ele não tinha palavras para descrever. Seu pai, o homem que ele passou a vida acreditando ser rígido, severo, mas justo. O homem que o ensinou desde cedo que o nome dos Andrade é tudo que temos. O homem que nunca derramou uma lágrima durante seu julgamento, mas também nunca o defendeu. O homem que aceitou o sumiço de Paula sem questionar, que nunca pediu para ver o neto, que sempre manteve distância do caos. Seu próprio pai havia voltado ao local do crime naquela noite e terminado o que Caio começou. Lucas sentiu o ar faltando. A verdade era tão brutal que cortava como uma lâmina cega. Isso é impossível, Helena murmurou com as mãos na boca. Meu marido jamais. Paula, com os olhos vermelhos, respondeu com firmeza. Ele voltou para aquela loja naquela madrugada. Eu o vi saindo de lá. Eu não sabia exatamente o que tinha acontecido, mas quando ameaçaram me silenciar, ele me procurou e disse que eu precisava proteger o futuro da família e esquecer tudo. Lucas sentiu o mundo girar. Ele se segurou na quina da mesa para não cair. Meu pai matou aquele homem? Ele engoliu seco e me deixou assumir sozinho. Me deixou apodrecer na cadeia, sabendo que eu era inocente? Paula assentiu lentamente. Sim, Lucas. Ele garantiu que você assumisse porque você sempre foi o mais obediente, o mais sensível à opinião dele. Ele sabia que você faria qualquer coisa pelo Caio. Ele sabia como te manipular. Caio, que até então estava sentado, levantou-se num salto. Ele fez isso por mim, gritou. Ele queria proteger a família. Queria proteger o nome. Ele não fez por mal. Lucas virou-se com olhos de puro desespero. Não fez por mal? Ele avançou, mas se conteve. Eu perdi 15 anos da minha vida. Eu perdi minha juventude. Eu perdi a chance de conhecer meu filho. Eu perdi minha dignidade. E você está dizendo que ele não fez por mal? Caio tentou argumentar, mas Paula o interrompeu. Você sabia, Caio. A voz dela tremeu, mas era firme. Você descobriu meses depois o que seu pai fez. E mesmo assim deixou Lucas pagar por isso. E ainda me tirou do meu filho para continuar a mentira. Caio tremia. Não havia mais justificativa. Não havia mais narrativa. O castelo de manipulações estava ruindo. Então Gabriel, com lágrimas escorrendo, deu um passo à frente. Eu quero saber de tudo. Olhou para Lucas. Eu quero saber quem você é. Eu quero saber por que você assumiu esse crime. Por que me esconderam de você? Por que me esconderam da minha mãe? Por que... Sua voz falhou. Por que destruíram a nossa família? Lucas se ajoelhou ao lado do garoto. Era a primeira vez em toda a vida que ele olhava diretamente nos olhos do próprio filho. Sem mentiras, sem barreiras, sem segredo algum. Gabriel, disse ele com dificuldade, eu não sabia que você existia. Se eu soubesse, você teria sido a única coisa capaz de me manter vivo lá dentro. Mas eu só descobri agora. E tudo o que eu queria era ter tido a chance de te ver crescer. Gabriel chorou. Paula o abraçou. Mas desta vez, o garoto não recuou de Lucas. Ele observava aquele homem devastado à sua frente e via algo que Caio nunca mostrou durante toda a sua vida. Verdade. E então, Gabriel o abraçou também. Um abraço trêmulo, cheio de dor,
mas também cheio de uma ligação que o tempo nunca conseguiu destruir. Lucas chorou pela primeira vez em muitos anos, mas Caio não suportou aquela cena. "Isso é ridículo", gritou ele. "Vocês estão cegos, ele é um criminoso, ele é um enganador, sempre foi." Lucas levantou-se devagar. "Eu posso ser muitas coisas, Caio, mas você sabe que a única coisa que eu não sou é culpado." Caio abriu a boca, mas Helena finalmente encontrou forças para fazer o que deveria ter feito há anos. Ela deu um tapa fortíssimo no rosto do filho caçula. O estalo ecoou pela sala. "Você arruinou esta família." Helena chorava como nunca. "Você mentiu, manipulou, abusou de todos nós e usou o seu irmão como saco de pancadas emocional durante a vida inteira." Caio cambaleou. Ele nunca, em toda a vida, tinha visto a mãe levantar a mão. "Mamãe, eu... Não me chame assim!" ela gritou. "Você não é meu filho. Não depois de tudo que fez." Foi a primeira rachadura definitiva na alma de Caio, e ele desmoronou. Ele me amava", murmurou. "Papai me amava. Ele fez tudo por mim. Você nunca entendeu nada." Helena afastou-se enojada. "Seu pai destruiu nossa família. E você ajudou ele no processo." Caio, sufocado, virou-se imediatamente para Lucas. "Se você me denunciar..." Sua voz estava trêmula agora. "Acabou para mim." Lucas respirou fundo. Ele nunca quis destruir Caio. Ele nunca quis vingança, mas agora, depois de tudo, antes que pudesse responder, Paula colocou a mão em seu ombro. "Lucas, tem mais uma coisa." "Mais?" Ele quase implorou para que acabasse. "Tem mais", repetiu ela. "A pessoa que matou aquele homem não apenas garantiu que você fosse condenado. Ele também destruiu o vídeo da câmera de segurança e entregou à polícia um objeto seu que estava em casa naquele dia, para provar sua ligação com o crime. Foi seu pai quem criou toda a prova falsa." Lucas se sentiu tonto. "Ele plantou prova." Paula assentiu. "Sim, e eu vi. Ele me ameaçou para ficar calada." Lucas nunca sentiu tanto ódio, mas também nunca sentiu tanto cansaço. Era como se 15 anos de dor finalmente tivessem encontrado saída. "Onde ele está?" perguntou, a voz quase sem força. Helena enxugou as lágrimas. "Ele está internado, no hospital da cidade. Muito doente. Quase não fala." A verdade atingiu Lucas como uma flecha. O homem que destruiu sua vida estava morrendo. Caio se apavorou. "Você não vai ver ele. Você não pode ir até lá e estragar tudo. Ele fez tudo por nós. Ele..." Lucas ergueu a mão. "Eu vou." Olhou para Gabriel. "E você vem comigo, se quiser." O garoto assentiu. "Eu quero." Caio caiu de joelhos. "Por favor, não façam isso. O papai, ele me ajudou. Ele só queria o melhor." Mas ninguém mais acreditava nele. A ida ao hospital foi silenciosa. Paula foi junto. Helena ficou na casa, destruta demais para encarar o marido. Ao chegarem, a recepcionista reconheceu Lucas de imediato, e não com medo, mas com tristeza. "Ele está no quarto 208, disse ela, "mas está muito fraco." Lucas respirou fundo. Gabriel segurou sua mão. Quando entraram no quarto, o ar tinha cheiro de álcool, remédio e fim. O velho patriarca da família Andrade estava ali, magro, cinza, encolhido, o oposto do colosso arrogante que sempre fora. Os olhos dele abriram lentamente, e, ao ver Lucas, se encheram de algo que nem arrependimento conseguia descrever. "Filho", murmurou o velho, "eu sabia que viria." Lucas se aproximou com passos lentos. "Por quê?" perguntou com a voz embargada. "Porque me destruiu." O homem respirou com dificuldade. "Porque Caio não sobreviveria. Ele não aguentaria a cadeia. Ele sempre foi fraco. Você não. Você era o forte, o capaz, o que faria qualquer coisa pela família. E eu precisava garantir a segurança dos Andrade." Lucas sentiu novamente a faca invisível entrar em seu peito. "Eu perdi tudo", disse ele. "Minha liberdade, minha juventude, meu filho, minha vida." "Por quê? Por quê?" O velho tossiu sangue. A vida escapava. "Porque o nome, a família, sempre foram... tudo." Lucas fechou os punhos. "Você matou um inocente. Eu salvei Caio." Lucas finalmente entendeu. O pai nunca o amou. O pai apenas o usou como escudo emocional desde a infância, e repetiu isso até o último dia de vida. "Seu neto está aqui", disse Lucas, lutando contra as lágrimas.
O velho tentou olhar para Gabriel, mas o garoto virou o rosto enojado. Eu não tenho nada para te dizer, falou Gabriel. Você destruiu minha vida também. O velho chorou. Eu fiz tudo, pela família, e morreu. Sem redenção, sem perdão, sem paz. Na saída do hospital, Lucas sentiu o peso inteiro da vida sobre os ombros. Mas pela primeira vez em 15 anos, também sentiu algo novo, liberdade. Gabriel o abraçou novamente. Paula chorou de alívio. E Caio? Caio foi encontrado pela polícia horas depois tentando fugir, indiciado por ocultação de pessoa, manipulação de provas e participação indireta no esquema familiar que condenou o irmão. Ele chorava, implorava, gritava por perdão, mas ninguém mais conseguia ouvir. Lucas ficou parado na porta quando o levaram. Eu te amei, Caio, disse ele com o coração em cinzas, mas você me matou antes do nosso pai. Caio soluçou. Eu não sei viver sem você. Lucas fechou os olhos. E eu, finalmente aprendi a viver sem você. E virou as costas. Para sempre. Meses depois, a vida tinha começado de novo. Lucas conseguiu provar sua inocência. O caso foi reaberto. A verdade veio à tona em todas as manchetes do país. A cidade inteira pediu desculpas. Advogados celebraram sua absolvição, mas nada se comparava ao momento mais importante. Gabriel, seu filho, caminhando em sua direção com um sorriso tímido. Pai, disse ele pela primeira vez. Vamos para casa. Lucas sorriu. Vamos, filho. E assim, 15 anos de dor se transformaram na chance de um novo começo. Um começo real, verdadeiro, sem mentiras, sem manipulações, sem sombras. Um começo onde o amor finalmente derrotou a vingança. E Lucas reconstruiu tudo o que lhe foi tirado. Não porque era forte, mas porque mesmo destruído, ele nunca deixou de ser justo. E isso sim, ninguém esperava.